Como que eu posso te ajudar, Saulo? Então, com questão de alvenaria estrutural, uma coisa, eu sempre calculei à mão. Tá, Sempre fiz a parte do mencionamento da parte de alvenaria à mão. Há pouco tempo tá. que eu passei a usar o CAD TQS, que eu já fazia uso Uma, do concreto armado, uma né? curiosidade, esse dimensionamento manual, você aprendeu como? Só de curiosidade, foi na faculdade, Eu foi algum aprendi curso? quando eu estudei, não era disciplina obrigatória. Eu fiz a alvenaria Tá. estrutural como optativa, mas foi só na época da faculdade. Fiz um semestre e quando eu resolvi fazer cálculo de alvenaria estrutural, aí eu parti para livro. Adquiri uns 2 livros Tá. assim para pegar um embasamento, né? Para começar. E comecei sempre com Uhum. obra pequena, obra de Tá. 3 pavimentos assim no máximo, mais simétrica, obra bem mais Os tranquila. livros, também de curiosidade, tá? Os livros você achou eles com uma sequência lógica que dá para tocar fácil, ou você tem que ficar catando um monte de coisa para tentar resolver seu problema? Só de curiosidade também, tá? Ah, não, tem que ir pegando, eu tive que ir pegando de vários autores assim, tive que fazer uma, uma metodologia quase que própria, e pegando uma ideia de um, ideia de outro, Porque e, parece que não e tem uma trabalhando com muito. sequência contínua, não é? Não dá essa impressão. Inclusive no concreto armado, são poucos os livros que você pode pegar um livro e falar, vou calcular um quadradinho em concreto armado, para você calcular a laje, as vigas, o pilar e a fundação. Não, são raros que Aham, tem uma sequência que te ajude a chegar do início ao fim. Isso realmente é uma dificuldade que eu vejo nas literaturas, né? As coisas são soltas. Não estou dizendo que isso é ruim, estou dizendo que é uma característica, né? Os livros são um aham, monte de pedaços de coisas desconexas que dificultam um pouco juntar tudo isso e tornar em um projeto, né? verdade. E aí Tá, eu tinha então muita vamos lá. dificuldade, o que eu senti até mais de tudo, né, que era na hora de transferir as cargas resultantes da alvenaria nisso. Como é que ia fazer o software entender o tipo de carga que eu estou colocando ali no estrutura, principalmente quando é pilotis. Quando é a estrutura que nasce do chão, no radieiro, assim, mais fácil um pouco para isso. Mas no pilotis eu tinha essa dificuldade. Tá, Como é que fazer o software entender exatamente as cargas que estão vindo isso. do prédio, né, para ele comportar com uma coisa só, né, não só com a carga pontual ali, mas simular mesmo o comportamento de um prédio. Os momentos, enfim, né? Isso. Essa é uma das vantagens que eu vejo no TQS, tá? Que é o que a gente usa. Quando a gente transfere os carregamentos do TQS ao VEST para o TQS concreto, porque com um botão é simples. A gente faz a fundação na projeção da alvenaria e com um botão ele transfere o carregamento. E ele transfere todos os carregamentos, não só os verticais. Se eu fizer a transferência de carregamento manual, realmente é difícil a gente fazer esses binários de força, né? A força vertical, o momento, porque depende das combinações, digamos assim. Eu tenho vento em X, vento em Y, a flexo tração, flexo compressão. Então tem uma série de combinações que tem que ser feitas. E ele transfere automaticamente com esse botão todo esse binário de força. Eu acho que são em torno de 4 forças que ele transfere como se fosse pontuais a cada meio bloco ou a cada um bloco, mas na verdade isso transfere em carregamento linear, e a vantagem dele ser como se fossem vários pontinhos, né, do início ao fim, é que aí se consegue fazer a diferença de carregamentos, porque no carregamento vertical, a gente sabe que as tensões são consideradas distribuídas uniformemente, né? Como se fosse, eu calculo a carga naquele grupo de paredes e divido por todo o comprimento do grupo. Isso na compressão simples, mas quando eu vou para flexo compressão, a gente tem um diagrama.
não é um diagrama retangular, é um diagrama triangular, digamos assim. E a gente tem pontos maiores de concentração de tensão próximo ao final desse diagrama, ou seja, nos encontros das paredes. E quando o software transfere isso em pontos, ele consegue fazer essa compensação diferente. A única coisa que ainda não faz com grande perfeição, digamos assim, é o efeito arco, né? O efeito arco, realmente, para que a gente tenha uma maior precisão, o efeito arco é o tema do meu mestrado. Quem quiser baixar pode procurar na biblioteca da Unicamp. Eu defendi 2 anos atrás, e lá nós utilizamos elementos finitos. Elementos finitos, especificamente um software chamado Diana. O Diana é um software, não é comercial, geralmente a gente usa no escritório, as universidades utilizam bastante. Para quem não sabe do que se trata, até para todo mundo alinhar, elementos finitos é uma metodologia numérica, onde a gente faz a calibração de todas as características dos materiais, e a ideia é simular o mais realístico possível ensaios numéricos calibrados com ensaios experimentais. Então, quando a gente consegue calibrar um modelo numérico, onde os resultados são muito próximos dos resultados dos experimentos. Você ensaia uma viga em laboratório ou ensaiar uma viga dentro de um software de elementos finitos, os resultados têm que ser muito próximos. E aí existe uma série de técnicas de modelagem, porque depende do que você quer medir. Mesmo no ensaio experimental, depende do que você quer medir. O que você quer medir quando você coloca uma viga, uma parede em cima de uma viga, por exemplo, na transição, voltando sempre para a sua dúvida. Eu quero medir o quê? Eu quero medir tensões de cisalhamento, eu quero medir flexão, eu quero medir abertura de fissura, eu quero medir caminhamento das tensões, em que plano, em X, Y, Z, qual que é o sentido que eu quero analisar, eu quero analisar o ponto máximo de carga, enfim. Então, o modelo e a técnica de modelagem depende do que você está querendo medir. Mas, no final das contas, a ideia é que elementos finitos ele se aproxima muito de um ensaio experimental. Por que eu estou respondendo isso? Porque, Saulo, eu fiz nesse trabalho 2 tipos de modelagens. Uma modelagem no SAP, tá? Que todo mundo conhece. O SAP é um software dos disponíveis fácil de usar, não exigem calibragem de material tão precisa, como, por exemplo, a energia de fratura, como, por exemplo, o que eu não consigo medir no SAP, que eu consigo no Diana, são os modelos constitutivos do concreto. O que isso quer dizer? Quando eu estou analisando o SAP, uma edificação, e a gente fez isso, considerando o efeito arco, o que eu consigo medir? O caminho das tensões. Só que os caminhos das tensões sem considerar a abertura de fissura, porque eu não consigo medir onde está abrindo a fissura. Eu vou até postar um vídeo de um dos ensaios que a gente fez no Diana, para o pessoal ver como que é o caminho das tensões. As tensões estão vindo. Quando fissura a viga ou a parede, a tensão, por isso que é um processo não linear, o caminho da fissura muda um pouquinho. E aí a gente percebe que, dependendo muito da altura da sua viga ou da rigidez da sua viga, do concreto que você especificou, da energia de fratura desse concreto, do modo de elasticidade, o comportamento do efeito arco muda de uma maneira muito importante. E quando eu considero a fissuração, quando eu modelo no SAP o efeito arco, houve uma separação da viga com a alvenaria. Significa que a viga fletiu e a alvenaria ficou. Quando eu faço isso lá no Diana, isso não acontece. O arco é como se estivesse empurrando a viga efetivamente, então a viga praticamente não chega a ter momento fletor importante. A gente consegue medir isso, claro que há momento fletor, até pelo peso próprio da viga, mas a gente consegue medir isso pelas tensões medidas na barra. Uma das coisas que eu consigo medir no Diana é o quanto que, porque eu coloquei a viga armada, com estribo, com armadura de flexão, é o quanto cada uma daquelas barras trabalhou. Uma curiosidade, Saulo, é que
Quando eu usei vigas mais baixinhas, por exemplo, eu peguei considerando um edifício, carga considerando um edifício de 15 pavimentos de altura. Quando eu usei uma viga de 40 centímetros de altura, 14 por, acho que foi 20 por 40, as armaduras de flexão no meio do vão sequer trabalharam, praticamente nada, porque a carga foi quase que direto para o apoio. Então não houve tensão ali. Quando a viga era de 1,80 ou de 1,20 m, por exemplo, aumentando para a gente entender o comportamento, a armadura de flexão trabalhou muito semelhante a uma viga comum. Então uma das coisas que a gente precisa, lógico, depende do nível de carregamento, começar a analisar é que na alvenaria, dependendo da rigidez da viga, as cargas caminham de uma maneira diferente. Vamos pensar, por exemplo, numa verga. A verguinha, se você pensar, não é um triângulo como que anda as cargas? Quer dizer, por que a carga não desce reto toda ela para a verga? As cargas andam em 45 graus. Feitos os ensaios experimentais e percebe que a carga caminha para onde tem mais rigidez. E a carga já percebeu que ali no meio da viga ou da verga não tem rigidez tanto quanto o apoio. Por isso que as tensões caminham por apoio. Então, respondendo talvez um pouco melhor, no software a gente consegue fazer isso de uma maneira muito mais precisa. Porque, principalmente para edificações onde as cargas são maiores e onde eu tenho importância maior das cargas horizontais. Porque numa casinha térrea, se eu calcular ela com compressão simples ou a compressão composta, a flexão composta, os carregamentos são muito semelhantes, porque o vento existe, mas ele tem uma importância menor. E eu tenho que considerar. Tem gente que pergunta, até 4 pavimentos pode desprezar o vento, eu não sei de onde tiraram isso. Não sei de onde tiraram isso. A norma não diz que... Nem da década de 80, que é a norma de vento lá, não se fala. Se for até 4 pavimentos, pode deixar isso para lá, não vai fazer diferença nenhuma. Não, né? Isso é o pessoal que fica inventando. Falado isso mesmo, até 4 pavimentos pode desprezar. Mas de onde tiraram isso, né? O que acontece é que sim, normalmente edificações com menos 4 pavimentos, quando você calcula com vento e sem vento, a diferença é menor, mas depende. Às vezes, teve casos que a gente fez aqui, Saulo, em Manaus, por exemplo, que eram casas de 2 pavimentos, um sobrado, que me deu muito mais trabalho do que fazer um prédio, muito mais, e eram pé direitos duplos, triplos, com pilares muito esbeltos, com lâmpada acima de 140. Então, como que eu simplifico um negócio assim, né? Falo, se até for até 4, depende, né, o cara pálido. Mas só para voltar, eu acho que é esse o ponto. No software, ele faz essa compensação, principalmente, eu estou falando de TQS para TQS, porque ele faz essa conversão muito fácil. Inclusive, quando eu crio o edifício de concreto lá no TQS, que eu vou transferir as cargas do alvenaria, eu tenho que preencher o mesmo coeficiente de arrasto, os mesmos valores de vento que estão aqui, para que ele leia isso corretamente. Isso é um ponto importante. É isso. Legal. Mesmo. O que era mais complicado era isso, era fazer o software de concreto entender, né? Principalmente questão de altura. E se a gente fizer isso em software diferentes, tem que lembrar, por exemplo, vamos pensar um edifício mais alto. Vamos falar aí em Belo Horizonte, você vai construir um edifício de 15 pavimentos, mas abaixo dele tem um pilotis com 3 pavimentos. Quando você calcula lá o de alvenaria, você considerou só os 15, você não considerou 18. Então tem que lembrar, inclusive, de fazer essa compensação no modelo do carregamento do coeficiente de arrasto. E nesse coeficiente de arrasto, nessa diferença, considerar não só vento, como também o desaprumo. Na alvenaria, as 2 ações horizontais são obrigatórias, vento e desaprumo. É claro que, de novo, eu acho que tem um pouco de exagero nisso, porque se você compara, às vezes uma edificação dá 38 kN de vento e dá meio de desaprumo. São proporções muito diferentes, mas ainda assim a norma não nos deixa desprezar
por isso que o dimensionamento manual da alvenaria do jeitinho que tem que ser, né, com todas as verificações, dá um trabalho dá um trabalho do cara. Tem uma disciplina que eu dou na FEC Unicamp que é feito o dimensionamento completo do edifício do início ao fim, e a memória de cálculo, se considerar só um sentido de vento, para simplificar, dá assim umas 150 páginas mais ou menos só de cálculo direto. Realmente dá um trabalho grande. O legal é se você calibrou isso bem no Mathcad ou no Excel, fica mais fácil, mas mesmo assim são planilhas difíceis de calibrar, né? Porque as inércias dos grupos mudam bastante. Eu costumo fazer no Excel, mas a planilha é assim, como eu disse, só eu que entendo, se é outra pessoa. E é a melhor planilha. For mexer nela, a melhor planilha. Perdido. E o pessoal pergunta, qual que é a melhor planilha? A melhor planilha é o que você fez, porque você sabe o que está acontecendo ali dentro. Quando você pega de outro, se você vender a sua planilha, provavelmente o outro vai olhar e falar, pô, isso aqui é uma bosta, não presta para nada, porque ele não entendeu o caminho do raciocínio e vai preencher errado. Né? E vai preencher de uma maneira equivocada. Tem coisa que realmente só quem desenvolveu a planilha faz. Inclusive nos cursos eu incentivo que os alunos façam as suas planilhas seguindo esse raciocínio, né? Isso é bacana, sim. Saulo, mais dúvidas? Aproveita. Em alvenaria estrutural tem uma coisa que como tem crescido muito, pelo menos na minha região aqui, ó, aumentando muito, a gente vê muito problema de execução. Sim. De execução. Eu já tive acompanhando, não obra de responsabilidade executiva minha, mas ao visitar o cliente que estava executando, de o pessoal ter dificuldade e até não querendo fazer, por exemplo, argamassa na cabeça do bloco, trabalhando igual como se fosse alvenaria convencional, onde já estão acostumados a trabalhar com a junta seca, né? Uhum. E a cabeça do bloco, você fala, é aqui, né? Para o pessoal entender. Isso, certo? Isso. Aqui, tá? Exato. E mesmo com a paginação mostrando tudo isso, o pessoal mantinha a paginação, e eu cheguei a ver, assim, umas 8 fiadas subidas, sem ter sido levantada dessa forma. E aí a paginação dava toda errada, né? Porque a cada bloco ficava 1 centímetro para trás. Um colava, menos, né? O outro ficava tanto, né? E o outro, aí acabava no final, se dava uma junta aqui, uns 3, 4 centímetros, precisando. Então, isso sim. Uma das coisas que ajuda isso bastante a gente precisa alertar isso, pessoal. A alvenaria é top, sem dúvida, eu gosto muito. Mas assim como qualquer outro sistema, tem que fazer direito. Assentar a junta de argamassa aqui, no caso da alvenaria de vedação, eu já vejo problema na minha visão. Por quê? Quando eu não preencho a junta nessa face, eu posso ter locais de passagem de acústica, de água. Eu não tenho uma vedação correta da alvenaria, mesmo de vedação. Isso pode prejudicar o desempenho dessa edificação. Dependendo do revestimento que for aplicado, talvez menos ou mais. Na alvenaria estrutural, além dessa preocupação com o desempenho, passagem aqui de materiais, inclusive o que a norma diz em relação a isso? A norma, primeiro que a norma diz, inclusive tem um vídeo meu no YouTube que eu falei sobre isso, sobre a aplicação da argamassa nessas faces e nessa, e mostrei lá os itens da norma. Se quiser até mostrar para eles, pode, tá no meu canal do YouTube, eu postei faz umas 2 semanas mais ou menos, talvez ajude eles a esclarecer com outra pessoa falando. Tem muito lugar que é assim, né? Quando o outro fala, talvez ele acredita mais, então pode mostrar para eles. E eu abri a norma e mostrei os itens explicando certinho. A norma, primeiro que a norma diz que não pode, aqui não é opcional, a aplicação da argamassa aqui é obrigatória. O segundo que ela diz, aspas, porém, diz o seguinte: eu posso, eventualmente, em edificações de até 2 pavimentos, aplicar essa argamassa após o levantamento da parede, tá? Eu poderia vir aqui depois com a bisnaga e preencher. Pessoalmente, não gosto dessa orientação, mas tá lá. Eu acho muito mais fácil o cara já fazer isso conforme vai assentando,
já resolve o problema, porque voltar depois com o andame preenchendo, igual você falou, às vezes não fica correto a junta que eu precisaria. A norma, Vitor, é NBR 16868, quem fala dessa junta especificamente é a parte 2, tá? Mas vai lá no meu canal do YouTube que tem explicando, porque tem as 3 partes falam sobre isso, sobre a aplicação da junta de argamassa, inclusive no prisma, no ensaio de prisma, como tem que ser feito. Uma das coisas, então, não pode, tá? Mesmo que eu faça depois, eu tenho que preencher, ela não pode ficar sem. Por quê? Porque isso prejudica o desempenho estrutural da parede. E aí a gente começa a ouvir, a alvenaria dá muita patologia. Se não fizer, não rezar a missa direitinho, se não fizer o beabá, o passo a passo, que não é difícil, é a galera que gosta de inventar moda, né? Dá errado mesmo. Fica fazendo pilar com 9 de largura e 1 hora a casa cai, como diz o outro, né? E aí começa a fissuração, não se sabe por quê, mas sempre fiz assim, cai. Então esse é um dos pontos. Segundo, uma das coisas que pode ajudar a reduzir um pouco isso, Saulo, é a gente colocar mais blocos de referência. O que é isso? Quando você faz a alocação dos seus projetos, com certeza você faz uma alocação das paredes estruturais. É obrigatório, assim como no concreto a gente tem locação dos pilares. E a gente faz, usualmente, para ajudar nisso, a locação de blocos estratégicos. O que são blocos estratégicos? Normalmente os encontros, os castelinhos, os encontros em L e os encontros em T, todos os encontros de paredes. E quando a parede é um pouco mais comprida, sei lá, tem 4, 5 metros, além desse eu coloco no meio. Aí o que ele faz? Ele faz o castelinho, faz os encontros e faz 1 ou 2 no meio daquele vão. Isso reduz esse negócio do cara ficar... Porque quando ele assenta o bloco, o pessoal acompanhar, quando a gente está assentando o bloco, não se usa espaçador entre o bloco. Difícil, né? O cara não vai colocando espaçador para saber que é a cada 1 centímetro. A junta de argamassa, como ele já está vindo aqui de cima de 1 centímetro certinho, quando ele vira aqui, ajuda mais a ele a seguir um padrão, né? Ele já viu 1 centímetro aqui, 1 centímetro aqui no olho já é mais fácil identificar. Mas quando eu tenho blocos estratégicos mais próximos, evita com que ele tenha diminui, né, bastante esse problema de que tenha esses vãos maiores ou menores que 1 centímetro. A norma diz especificamente mais ou menos 1 centímetro, mais ou menos 3 milímetros, porque teoricamente ali na obra há essa diferença, mas de 3 milímetros, não de 2, 3 centímetros. Mas é importante ressaltar isso, porque essa não é para ter dúvida. Essa aqui, não há dúvida, tem que ser aplicada. Essa aqui, há opção, se eu vou aplicar só aqui, ou aqui e aqui. Muda a conta, mas eu tenho opção. Essa aqui eu não tenho opção. É obrigatório e está claro na NBR 16868. Entendi. Agora, e uma estrutura, não sei se você já trabalhou dessa forma, uma estrutura, tem necessidade de trabalhar com estrutura mista. Mista que eu falo assim, ter que subir uma parte de concreto armado no prédio de alvenaria estrutural, uma parte dele ser toda de concreto armado. Eu tive normal, sim, uso bastante. Eu tive um projeto que a gente teve que fazer isso por causa da cobertura. A cobertura não tinha mais a mesma divisão dos andares de baixo, né? E tinha uma varanda grande e tal. Então, até falei pro cliente, olha, então a gente vai ter que ter uma estrutura de concreto que vai subir até lá em cima, porque lá em cima nós vamos precisar dele. Então nós vamos ter que partir cá de baixo. Então isso deu um pouquinho de trabalho, porque eu já não consegui fazer em software. Porque não faz inteira, mesmo, né? É verdade. Inteira, não dá para fazer, nem no Alveste dá. Então eu tive que desmembrar, fazer uma parte. São 2 fazer a parte de alvenaria toda primeiro, né? Para depois fazer essa parte da estrutura. Mas algumas coisas ficaram assim. É assim. Eu acho que até acabei trabalhando um pouco sobredimensionado por conta, até por receio, né? Porque
como é que ia comportar a alvenaria com o concreto armado lá no alto, eu não tinha essa informação 100%. Eu tinha informação isolada de cada um. É Então, mais trabalhar no comum pior. que a gente tenha um misto no térreo. É mais comum, né? Então, por exemplo, você está fazendo um edifício de 10 pavimentos e no térreo o empreendedor vai fazer as áreas de lazer ali no térreo e não externo. O ideal é que ela seja externa, mas ele quer fazer ali no térreo. Então, algumas paredes estruturais que estão vindo lá de cima, chega no térreo, elas morrem. Não acontece ali. E aí a gente faz uma transição dessas paredes no projeto, seja somente com viga apoiada em alvenaria ou com viga e pilar. Agora, essa lá em cima é bem raro de acontecer e às vezes compensa, dependendo do arranjo que tem lá em cima, você talvez estudar como ficaria a distribuição desses carregamentos nas paredes, entendeu? Que às vezes você pode ir lá, pegar aquele carregamento do pilar e avaliar, não sei que carga dava, né? Então não dá para saber, porque às vezes, em algumas situações, como a carga pega na alvenaria e distribui em 45 graus, dá para nascer pilar em cima da alvenaria, tá? Bastaria fazer um grauteamento de cima e embaixo. Depende, porque depende de quanto momento você ia ter naquele pilar lá em cima, às vezes isso não é possível. Então são grandes portos, realmente compensa nascer lá de baixo. No caso da alvenaria, se for bloco de concreto principalmente, eu não me preocupo com o que você fez pelo seguinte: se você pegar a característica do material, como modularidade, principalmente coeficiente Poisson, o coeficiente Poisson do bloco de concreto da alvenaria é o mesmo do de concreto armado. Então as deformações são muito semelhantes, o modo de elasticidade também é muito semelhante, é 800 vezes o prisma, então vai dar 16 gigapascal, é até um pouco menor da alvenaria. Então eu acho que diria que pode ficar um pouco tranquilo em relação a isso, mas a conta realmente é mais trabalhosa. Mais dúvidas? Só? Não, que bom, eu fiquei contente. Fiquei contente da região estar cada vez mais usando. Eu tenho recebido muitas. Manda pra gente fotos de obra de vocês, eu coloco aqui no meu Insta. Quero mostrar ao pessoal que isso está sendo desenvolvido em vários lugares. João Molevade, eu não sabia. O pessoal de Contagem está fazendo muito lá em Contagem, Belo Horizonte também. Aqui no sul de Minas, eu falei com um rapaz de Pouso Alegre, ali perto de Alfenas, também está bombando. Então, vários lugares de Minas já aplicando. Uberlândia, eu sei que está tendo muita obra em alvenaria também. Então, o pessoal está trabalhando, está estagiando, está executando, manda fotos para a gente de alvenaria estrutural que eu quero fazer. Eu marco vocês, claro. A gente quer fazer essa... para mostrar, né? Nada mais do que vida real, mostrar para as pessoas. A gente sabe que vida real, a execução não é perfeita mesmo, e o que a gente faz é sempre buscar melhorar esses processos executivos. Para quê? Para quando a gente melhora o processo executivo, o cliente que ganha. O cliente ganha mais qualidade na obra dele, menos dor de cabeça, manifestações patológicas por execuções erradas, e ele ganha economia. Tem gente reclamando, a alvenaria não deu a mesma economia que eu queria. Pega a foto da obra, fala, o que você está fazendo, né? Tá errado, vamos alinhar isso aqui. E acaba prejudicando muita gente, né? Porque tem gente que fala que um prédio, aquele prédio é alvenaria estrutural, já torce o nariz. Fulano morava num prédio desse, trincou tudo, tá cheio de trinca, não sei o quê, não é seguro, não tem pilar. Ontem uma moça da Bahia mandou um prédio em alvenaria, depois eu vou postar, com as paredes cheias de mofo e umidade. Aí entra como se fosse culpa da alvenaria. Eu falo, não, pera lá, o que utilizaram de revestimento externo? Vai ver, usou uma camadinha desse tamaninho, e se fosse bloco convencional, estaria com mofo do mesmo jeito, né? Precisa entender os motivos. Ou às vezes comprou o bloco da pior qualidade. Bloco, ele tem índice de absorção, uma das coisas que a gente mede. Por isso tem que comprar bloco certificado. Aí é aquele bloco que qualquer umidadezinha ele puxa para ele e fica com ela ali o quanto ele puder.
Então, índice de absorção é uma das coisas que a gente precisa. Por isso que a alvenaria é só somatória das três coisas. Eu sempre falo isso. Conhecimento estrutural, é isso que a gente está conversando, saber como comporta as tensões, material de boa qualidade e processos bem definidos, processos executivos, processo de compra, processo de montagem, né? Bem definidos. Com essas três coisas bem feitas, aliás, não é só alvenaria estrutural, né? Qualquer outro sistema funciona muito bem. Em alvenaria eu diria que é inclusive mais, né? Porque ela aguenta menos desaforo. Beleza? Verdade, Midiane aqui com a gente. Obrigado, Midiane. Tem duas perguntas aqui só que eu vou responder. Do Jonas. Boa tarde, por favor, entre em contato comigo. Aqui o Jonas. A resistência e compressão da argamassa de assentamento deve ter a mesma resistência do bloco? A resistência de argamassa de assentamento deve ter a mesma resistência ou menos. O ideal é que ela esteja ali entre 70% a uma vez a resistência do bloco. Para melhorar essa relação, na nova norma de alvenaria estrutural tem uma tabela, isso é novidade, que não tinha essa tabela na norma. A norma de alvenaria estrutural, no anexo D, se eu não me engano, tem lá uma relação da resistência de bloco com a resistência de argamassa recomendada. Não é obrigatório, é um anexo, mas já dá uma boa pista de qual seria uma boa prática, porque ela foi construída a partir de muitos ensaios, né? Eu acho que é bom checar. Saulo, muitíssimo obrigado pela participação, muito sucesso aí em Monte Levade. Monte Levade não, Mon Levade. Mon Levade. Eu que agradeço a oportunidade, foi um prazer participar. Beleza, já fiz obrigado. Um discurso seu já. Já. Então, quando eu vi, chegou o e-mail lá, eu falei, não, faço questão de tentar participar, porque gosto bastante do seu trabalho no Instagram, acompanho bastante. Fiquei contente, a gente enviou alguns e-mails para alguns alunos, algumas pessoas que a gente conhece, dando essa possibilidade, e a gente está com lista de espera de quem quer vir cá, e eu fico contente com isso por duas coisas. Primeiro, que as pessoas enxergaram com a oportunidade de poder bater esse papo, que realmente eu gostaria de ficar o dia inteiro conversando com todo mundo, mas não dá, né? A agenda, os projetos para entregar, aquela coisa toda. E segundo, porque nós da área técnica, engenheiro, a Dulce aqui com a gente, oi Dulce, esses engenheiros, nós engenheiros, enfim, nós somos um pouco travados em rede social, a gente não gosta muito, tem vergonha, né? Pô, eu vou colocar minha cara lá e o cara vai me perguntar um negócio que eu não sei, eu vou passar vergonha, ou de falar em público, e isso é uma barreira que eu tô vendo que o pessoal tem batido, isso é bacana. Eu acho que quanto mais a gente der a cara, quanto mais a gente estiver presente, porque eu fico, com um desabafo, fico indignado quando há, infelizmente, problemas estruturais, desabamentos. O calculista, muitas vezes, na maioria das vezes, sequer é consultado. Tem um problema estrutural, vou procurar o bombeiro, eu vou procurar um cara que estava na rua vendo, mas não se busca um calculista. E um pouco de culpa isso, eu faço meia culpa, é que a gente tem que estar lá, tem que estar presente, esclarecer as coisas do jeito que tem que ser, por isso que aconteceu, a gente precisa conscientizar, não é botando culpa em ninguém, mas é para que a gente aprenda com os erros, principalmente com os erros dos outros. Quando a gente puder aprender com os erros dos outros, é melhor do que com os erros nossos, né? E aí esses colapsos podem nos ajudar.